Os filmes de terror mais assustadores geralmente começam do mesmo jeito. Alguém ignora um aviso, alguém abre a porta errada. Alguém entra em um lugar onde não deveria estar. Mas as 5 pessoas nesses casos não estavam fazendo nada imprudente. Elas estavam vivendo vidas normais, tomando decisões comuns, cercadas por pessoas que também pareciam comuns. É isso que faz essas histórias serem inesquecíveis. Porque quando alguém percebeu que estava dentro de um pesadelo, o final já tinha sido escrito. Jessica Kelleher era o tipo de pessoa que fazia uma vida agitada parecer fácil. Aos 27 anos, ela morava em Austin, Texas. Tinha 2 empregos, estudava e ainda achava tempo para amigos, risadas e os cachorros que tanto amava. Durante o dia, ela trabalhava no supermercado Heb, era professora substituta na Union Elementary School e ainda cursava mestrado. Mas se você perguntasse para as pessoas que conheciam Jessica, provavelmente elas não começariam falando da rotina corrida dela. Elas diriam que ela era o tipo de pessoa que fazia os outros se sentirem incluídos sem nem mesmo tentar. Embora a vida dela fosse cheia de trabalho, responsabilidades escolares e planos para o futuro, ela não parecia sobrecarregada. Na verdade, Jessica gostava dessa correria. Ela gostava de estar perto das pessoas. Ela gostava de dizer sim. Se os amigos dela iam se reunir, havia uma grande chance de que Jessica também estivesse lá. Foi assim que ela passou o dia do trabalho de 2009. 7 de setembro começou como um daqueles dias comuns que passam despercebidos. Fazia tanto calor no Texas que um dia de piscina parecia obrigatório. Jessica e seus amigos passaram o dia nadando, conversando e fazendo churrasco. Foi tranquilo e normal. Aquele feriado em que o tempo passa porque nada é urgente. Mais tarde naquela noite, o grupo continuou aproveitando a noite. Eles foram a um restaurante, tomaram alguns drinks e jogaram uma partida de sinuca antes de encerrar a noite. Mas Jessica não estava lá para exagerar na festa. Ela era a motorista da vez e ficou sóbria porque tinha responsabilidades na manhã seguinte. Ela tinha trabalho e uma vida para a qual precisava voltar. Por volta de 1h30 da manhã, Jessica foi deixar Melanie, que até ofereceu para ela passar a noite, o que seria fácil. Jessica podia ter ficado, dormido um pouco e deixado o resto para se preocupar na manhã seguinte. Mas Jessica disse não. Ela queria resolver uma última coisa antes de ir para casa, e não era nada dramático, nada incomum. Ela só precisava passar no Walmart e comprar ração para cachorro. Depois disso, ela planejava voltar para sua cama, descansar um pouco e acordar pronta para o trabalho no dia seguinte. Era o tipo de decisão pequena que as pessoas tomam diariamente sem pensar. Exceto que desta vez, esse foi o último momento claro que alguém teve antes de Jessica desaparecer. No dia seguinte, algo pareceu errado quando uma colega do Gabi ligou para Melanie perguntando se tinha notícias de Jessica, pois ela não foi trabalhar. E só isso já foi alarmante. Ela não era o tipo de pessoa que simplesmente sumia de um turno sem avisar ninguém. Ela também nem tinha bebido na noite anterior. Quando Melanie a viu pela última vez, ela estava lúcida, alerta e ainda falava das tarefas que precisava fazer. Não era um caso de alguém ter perdido a hora depois de uma noitada. Não, tinha algo errado. Melanie descobriu que Jessica também não havia chegado em casa. Ela dividia um apartamento com o irmão de Melanie, João. Então, Melanie entrou em contato com ele, esperando que talvez ela tivesse chegado tarde e ido direto para a cama, mas João também não a tinha visto. Ela não estava em casa nem no trabalho. Seu carro sumiu, e ninguém que a amava sabia para onde ela foi após aquela parada tarde da noite. Nesse momento, a preocupação virou pânico. Jessica, uma mulher de 27 anos, com trabalho na manhã seguinte, uma casa para a qual voltar e ração de cachorro ainda na lista de afazeres, agora tinha sido dada como desaparecida. Quase imediatamente, Melanie e seu namorado começaram a buscar respostas. Eles pediram ao local de trabalho de Jessica para ajudar a rastrear o telefone dela, na esperança de que isso pudesse levá-los a algum lugar, qualquer lugar. Isso fazia sentido. O sinal os levou para uma área próxima ao cruzamento da rodovia US 183 com a Walton Way, em Cedar Park. Melanie e o namorado foram de carro até lá. Ao entrarem no estacionamento, viram algo que fez o sangue deles gelar. Um Kia branco. O mesmo carro que Jessica dirigia. Melanie e o namorado viram o carro da Jessica em frente a uma Little Caesars no estacionamento. Era um dia quente,
mas ao saírem do carro, perceberam que algo estava errado. Ao se aproximarem da frente do carro, viram uma mulher inconsciente dentro dele. E essa era, tragicamente, Jessica Kelleher. Ela foi encontrada morta em seu carro, com ferimentos graves e fatais. Sugeriram também que ela tentou se proteger, não sendo apenas um caso comum de insolação. Foi algo nefasto. Mas por quê? E quem fez isso? A polícia e os paramédicos foram chamados imediatamente. Mas, obviamente, não havia como salvá-la. Ela já tinha partido quando alguém chegou. A amiga próxima de Melanie, que esteve com ela horas antes e foi autorizada a dormir em sua casa, mesmo recusando, foi encontrada num estacionamento, trancada dentro do próprio carro, bem na sua frente. Ao chegar, a polícia logo percebeu a gravidade e crueldade do crime, algo assustador e de partir o coração. Os policiais notaram que carteira, cartões e chaves do carro haviam sumido. Agora, como essa área não era exatamente um lugar remoto, a polícia começou a perguntar para as pessoas que estavam por perto. Eles queriam descobrir se alguém tinha visto ela ou ouvido algo suspeito perto do carro dela. E, surpreendentemente, muitas pessoas viram. Uma testemunha afirmou tê-la visto quando ela estava chegando para o seu turno cedo naquela manhã. Testemunhas disseram que Jessica estava viva, mas atordoada e confusa. Ela estava em seu carro, aparentemente se arrastando dentro dele, procurando por algo, e então foi vista vestindo suas roupas novamente. Aparentemente, ela estava nua quando essas pessoas se aproximaram pela primeira vez. E então, a mesma testemunha a viu fora do carro mais tarde, mexendo no cabelo, fazendo gestos estranhos com as mãos e parecendo letárgica e confusa. Outras testemunhas afirmaram tê-la visto cansada e aparentemente alheia ao que acontecia ao seu redor. As ações dela pareciam no mínimo bizarras para as pessoas. Ela parecia estar mexendo nas roupas, no cabelo, nas mãos e agia como se estivesse em outro planeta. A polícia e todos os outros estavam confusos. Jessica tinha sido vista com vida apenas algumas horas atrás, fazendo algumas coisas estranhas, mas agora ela estava em seu carro, no calor escaldante, com os vidros fechados, já sem vida. Todos suspeitaram de uma possível overdose de substâncias no início, mas seus amigos e familiares rapidamente descartaram essa possibilidade porque Jessica não usava nada. Ela estava totalmente sóbria quando seus amigos a viram pela última vez. Ela não era de experimentar substâncias ilícitas. Então, o que aconteceu com ela durante esse intervalo de tempo era, até o momento, um mistério. Felizmente para a polícia, havia várias câmeras de vigilância próximas, então rastrearam os movimentos dela até o Walmart para ver o que fez. Mas as respostas que eles encontraram não eram nada do que esperavam. A polícia analisou imagens de Jessica entrando no Walmart pouco antes das 2 da manhã, em 8 de setembro. E naquele momento, tudo estava bem. Ela estava andando normalmente. Ninguém a seguia. Ela usava as mesmas roupas em que foi encontrada, e nada parecia alarmante. Mesmo dentro da loja, ela foi direto até o corredor de ração para animais, pegou um saco grande de ração para cachorro e foi vista pagando e saindo da loja. Um detalhe: a ração para cachorro continuava no carro com ela. Por isso, a polícia acha que algo aconteceu entre a ida ao Walmart e o caminho de volta, já que ela nunca chegou em casa. Bem, isso aconteceu porque alguém estava logo atrás dela. Pouco antes dela chegar ao Walmart, um homem em uma pequena caminhonete vermelha também apareceu. Ele estava lá dentro usando o banheiro e quando saiu do banheiro, viu ela bem na frente dele. Foi então que ele começou a segui-la. O homem vestia camisa marrom, boné de beisebol e era magro, de aparência comum. A caminhonete dele estava afastada do carro da Jessica e as árvores a escondiam das câmeras. Quando a polícia analisou as imagens e viu esse homem misterioso atrás de uma Jessica desprevenida, isso acendeu um alerta na cabeça deles. Eles sabiam onde isso ia dar. Esse homem havia escolhido deliberadamente a Jessica na loja. Ele estava logo atrás dela quando os dois saíram da loja. E outra câmera mostrou uma figura indo direto até o carro dela por trás e entrando antes que o carro acelerasse e sumisse na distância, parando em frente ao Little Caesars, onde acabou sendo encontrado. Após um tempo, o homem foi visto indo a pé do Little Caesars de volta até o Walmart, onde entrou no carro e saiu rapidamente do estacionamento. Era o mesmo homem que seguiu Jessica até o carro. Agora a polícia entendia. Alguém a seguiu naquela noite e entrou no carro dela de algum modo.
Não consigo imaginar o quão assustador isso foi para ela. Ela só tinha saído para resolver uma coisa, comprando comida para os cachorros, quando um homem do banheiro do Walmart entrou no carro com ela. A polícia também percebeu que os cartões bancários dela estavam desaparecidos e verificou se havia alguma atividade, e de fato havia. Meia hora após o carro ser deixado no Little Caesars, o cartão dela foi usado em um posto de gasolina. Ao analisar as imagens do posto, os investigadores viram o mesmo homem que a seguiu pagando com o cartão dela no balcão. Era inacreditável, porém, conforme as imagens, não houve movimento dentro do Kia branco. Desde que ela saiu do Walmart com o homem atrás, seu carro ficou parado. A polícia tinha uma pista confiável, mas ainda não sabia quem era esse homem ou se conhecia Jessica. Então eles recorreram ao público e divulgaram as imagens, a descrição do homem, assim como o carro que ele dirigia. E então eles esperaram. Acreditava-se que o homem era a chave para encontrar todas as respostas para o incidente angustiante. Mas até conseguirem essas respostas, eles tinham que confiar nas pessoas e esperar que alguém aparecesse e soubesse algo sobre esse homem. Foi então que a delegacia recebeu uma ligação de uma mulher, ex-noiva de outro homem. Esse homem não é importante, mas o que você precisa lembrar é que esse homem era amigo da pessoa que apareceu nas imagens divulgadas ao público. Essa mulher, Leslie, achava que o homem era Crispin Harmel, 37 anos amigo do ex-noivo dela, e que também devia dinheiro aos dois. Mas adivinha? Ele também não apareceu na noite do incidente da Jessica. Isso foi estranho para o casal, e Leslie não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Então ela entrou em contato com a polícia e contou tudo o que sabia sobre esse cara. Anotaram um endereço e foram até a casa dele fazer perguntas. Ao fazerem isso, notaram o veículo dele. Era o mesmo caminhão que eles viram nas imagens. Ao olharem agora, suspeitaram que ele tentou mudar a aparência do carro, mas fez apenas alguns ajustes e trocou a cor. No geral, continuava quase igual. Quando a polícia bateu na porta de Crispin e perguntou sobre Jessica, ele respondeu calmamente que a conhecia. Segundo Crispin, ambos haviam combinado de se encontrar para um favor sexual no estacionamento do Walmart. A trama se complica novamente. Segundo Crispin, não havia nada suspeito os dois estarem no Walmart ao mesmo tempo, pois já tinham combinado de se encontrar lá. Eles se conheceram em um site adulto e trocaram mensagens por um tempo antes de decidirem se encontrar. A polícia ficou um pouco chocada, mas logo percebeu que ele provavelmente mentia. Primeiramente, toda a história e cronologia não faziam sentido. A polícia analisou o telefone dela na época do ataque e não achou mensagens com um homem chamado Crispin. Ainda assim, eles também não encontraram nenhum registro digital de que ela tenha visitado qualquer um dos sites adultos mencionados por ele. Ela trabalhava em 2 empregos, economizava para o mestrado e aproveitava a vida como era. Os investigadores não acharam nenhuma evidência nos eletrônicos ou histórico de internet dela que confirmasse o que Crispin afirmou. As imagens de vigilância mostram claramente, dentro e fora do Walmart, que Jessica parece apenas determinada a pegar a ração de cachorro e sair. Ela não parece estar no celular, olhando ao redor, tentando encontrar alguém. E também dá para ver Crispin andando alguns passos atrás dela enquanto ela sai com a ração de cachorro. Se fosse alguém que ela esperava, não estaria andando ao lado dela? Ele teria alcançado ela e se apresentado. Parecia que ele andava atrás dela para que ela não percebesse que estava sendo seguida. Tudo isso parecia estranho, e é seguro dizer que a polícia não acreditou na história dele nem por um segundo. Ele recontava os fatos daquela noite tão bem e fluentemente que todos percebiam sua farsa. Ele mentia descaradamente. Os amigos de Jessica não sabiam que ela encontraria alguém naquela noite e acharam a história estranha, pois ela sempre avisava onde ia e com quem. Então todos só sabiam que sairia para comprar ração para cachorro. Bem, quando os investigadores finalmente revelaram o que tinham visto nas imagens das câmeras de segurança, foi aí que Crispin ficou em silêncio e exigiu que queria um advogado para representá-lo.
Mesmo que não houvesse provas suficientes para acusá-lo pelo crime, ele acabou sendo acusado de adulteração de provas no ataque contra Jessica e em seu falecimento subsequente. E em maio de 2010, 8 meses após o ataque, ele foi condenado a 10 anos de prisão. Mas esse caso ainda não terminou. Os investigadores acharam estranho quando testemunhas a viram viva em seu carro, em um estado desorientado, apenas algumas horas após aquele encontro com Crispin. Principalmente porque sabemos que ela estava totalmente normal e lúcida antes daquele momento em que ele entrou no carro. Foi então que eles começaram a ver o ataque de outra forma. Veja, pelo que entenderam, Crispin forçou Jessica a entrar em seu carro e a fez dirigir até um local mais isolado, onde executou seu plano nefasto. Mas no meio desse plano, ele atacou Jessica de uma forma que a fez desmaiar. A polícia afirma ter motivos para crer que ela foi privada de oxigênio antes de morrer horas depois, e que isso provavelmente explica seu comportamento estranho visto pelas testemunhas mais tarde. Quando você combina isso com o fato de que ela foi deixada trancada em seu próprio carro em um dia quente de verão, bem, tudo fica ainda mais de partir o coração. Veja, depois que Crispin realizou o ataque, acredita-se que Jessica eventualmente recobrou a consciência, mas ela estava tão desorientada pela gravidade dos ferimentos que não conseguiu se situar para sair do próprio carro trancado. Então, quando as temperaturas começaram a subir mais tarde naquela manhã, bem, ela ficou presa naquele carro por muito tempo antes de finalmente conseguir sair. Mas a essa altura, o dano já estava feito. É de partir o coração pensar que as pessoas a viram naquela manhã após o ataque e ninguém chamou os serviços de emergência para ajudá-la. Se alguém tivesse pedido ajuda, há uma grande chance de que a vida dela pudesse ter sido salva, mas a verdade é que as testemunhas provavelmente pensaram que ela estava sob efeito de alguma coisa, então simplesmente a deixaram lá. Não é raro fazer esse tipo de suposição. Depois, os investigadores acusaram Crispin, que ainda estava preso por adulteração de provas, de homicídio qualificado 3 anos após a sentença inicial. Ele se declarou inocente. O caso foi a julgamento e acabou anulado, frustrando os familiares de Jessica. Um novo julgamento ocorreu em 2018, quase 10 anos após o ataque. E felizmente, dessa vez, o júri o considerou culpado pelo homicídio qualificado de Jessica Kelleher. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Agora, ele recorreu da condenação, mas ela foi mantida no final, deixando-o para passar o resto de seus dias na prisão por atacar uma mulher em um estacionamento do Walmart que não estava fazendo nada, além de comprar ração para cachorro, planejando voltar para casa para seus animais de estimação depois e para sua vida comum depois disso. Mas ela nunca teve essa chance, pois não conseguiu se matricular no mestrado. Ela nunca conseguiu se tornar professora efetiva do ensino fundamental. Os sonhos dela foram permanentemente adiados, tudo porque outro ser humano estava no lugar errado na hora errada. E isso é mais assustador do que qualquer filme de terror. Lauren Hike parecia feita para estar sempre em movimento. Aos 29 anos, ela adorava ser ativa. Ela gostava de estar ao ar livre e de ter sempre algo novo pela frente. Isso foi parte do que a trouxe para Phoenix, Arizona. Lauren tinha um espírito inquieto e esperançoso. Ela gostava de mudanças e de lugares novos. Ela gostava da sensação simples de sair de casa e ver o que o dia poderia trazer. Mas quem amava Lauren não a descrevia só pelo que ela fazia. Elas a descreveriam pelo que ela era, bonita por dentro e por fora, carinhosa, sensível e muito amorosa. A família dela dizia que ela sempre teve um coração de ouro e queria o melhor para todos ao redor. Ela fazia até pequenos momentos parecerem significativos. Lauren era esteticista e, mesmo longe da família em Washington, nunca deixou que a distância os afastasse. Ela ligava e mandava mensagens todos os dias. Era simplesmente quem ela era. Ela mantinha contato, sempre perguntava como os outros estavam e demonstrava amor abertamente. E ela também tinha um grupo maravilhoso de amigos em Phoenix. E por tudo o que dizem, ela era o tipo de pessoa que tentava enxergar o lado bom da vida. Ela valorizava até as pequenas bênçãos e em 28 de abril de 2023 era sobre isso que conversava com amigos. Naquele dia, Lauren e seus amigos perguntaram uns aos outros pelo que eram gratos. A resposta de Lauren foi simples. Ela estava grata por acordar em um dia bonito, dar uma caminhada e tomar um café depois. Nada na resposta era dramático e nada nela parecia perigoso.
Era apenas Lauren apreciando uma manhã normal, o tipo de manhã que a maioria das pessoas esquece assim que termina. Mas para Lauren, aquela caminhada simples se tornou a última coisa que ela fez na vida. Mais tarde, ela saiu perto da East Libby Street, na altura do número 6500 em Phoenix, esperando apenas mais um momento comum em sua vida movimentada, cheia de gratidão e pequenas alegrias. Uma caminhada, ar fresco, talvez um café depois. Uma rotina que deveria terminar com Lauren indo para casa, ligando para a família e contando sobre o dia. Mas ela nunca teve essa chance, porque em algum lugar daquela trilha, o que começou como um dia adorável se transformou em algo horrível. A trilha que Lauren percorreu naquela manhã era conhecida como Reach 11 Trail, um caminho que não era isolado nem esquecido. As pessoas usavam essa trilha constantemente, alguns sozinhos, outros com parceiros ou cachorros. Era um lugar comum porque realmente era. Trilha conhecida do bairro, onde as pessoas iam para espairecer, se exercitar ou simplesmente aproveitar o dia. Mas na manhã seguinte, 29 de abril, aquele lugar comum se tornou algo completamente diferente. Uma mulher passeava com seu cachorro pelo mesmo caminho de Lauren quando, ao notar algo à distância e se aproximar, ficou incrédula. Ao lado dessa trilha tranquila, ela encontrou um corpo, mas não era um corpo qualquer. Ela havia encontrado Lauren Hike, deitada de bruços fora da trilha. Segundo a polícia, o estado em que Lauren foi achada era assustador. Ela estava coberta de inúmeros ferimentos. Havia evidências forenses por toda parte e seus pertences estavam espalhados por toda a área. Estava claro que ela lutou por sua vida, mas acabou perdendo essa batalha. E o que torna esse detalhe ainda mais perturbador é o fato de que a mulher que a encontrou realmente a reconheceu. Ela já tinha visto Lauren naquela trilha antes. Lauren morava perto dali, e esse era claramente um lugar que ela visitava com frequência. Isso é importante, pois mostra como esse caminho era comum para ela. Não era um desvio perigoso, nem um atalho desconhecido. Era um lugar onde Lauren parecia se sentir à vontade. Um local onde ela pudesse caminhar, curtir o clima e chegar em casa segura. Naquele momento, as pessoas próximas a Lauren já notavam que algo estava errado. Seus amigos do trabalho perceberam que ela não apareceu para o turno, e isso imediatamente acendeu o sinal de alerta. Lauren não era o tipo de pessoa que simplesmente sumiria do trabalho sem avisar ninguém. Ela era responsável, mantinha contato, e quando alguém assim de repente não aparece, significa que algo mudou. A ausência dela parecia tão estranha que seus amigos ligaram para a polícia pedindo que fossem verificar se ela estava bem em seu apartamento. Quando os policiais chegaram e bateram na porta, ninguém atendeu. Na mesma época, uma mulher na trilha também ligou para o 911 após aquela descoberta terrível. A polícia rapidamente começou a juntar as peças. Uma jovem que não apareceu para trabalhar não atendia a porta e agora uma mulher com a descrição dela havia sido encontrada em uma trilha. A pior resposta possível estava se tornando impossível de ignorar. Policiais foram à área onde Lauren foi achada e investigadores analisaram a cena. O corpo dela foi levado para a autópsia, enquanto os detetives vasculhavam a trilha e as áreas ao redor em busca de qualquer coisa que pudesse explicar o que poderia ter acontecido. A autópsia revelou que Lauren sofreu múltiplos ferimentos graves. Os investigadores acharam indícios de que ela tentou fugir, mas não conseguiu. Perto do local, a polícia encontrou seus pertences, como o celular, junto a uma cerca de arame farpado. Esse detalhe reforçou o que os investigadores começavam a acreditar. Em algum momento, Lauren foi confrontada ou atacada, e durante a luta ou a perseguição, ela tentou fugir. Nesse processo, ela parece ter deixado alguns pertences caírem. Os investigadores encontraram outra coisa, uma única pegada que não correspondia aos sapatos de Lauren. Esse detalhe mudou tudo. Isso sugeria que Lauren não estava sozinha lá fora. Alguém mais estava naquela trilha com ela. Alguém tão próximo que deixou evidências. Agora, a polícia precisava identificá-lo. Roupas, sapatos e itens achados perto de Lauren foram enviados à perícia. Enquanto esperavam os resultados, investigadores focaram em outra questão. Alguma câmera próxima registrou o que ocorreu antes de Lauren sumir de vista? Até aquele momento, já havia passado um dia inteiro. Eles estavam atrasados e cada hora era crucial. Então, os policiais começaram a verificar as câmeras de vigilância na área, esperando que alguma delas tivesse registrado ao menos um relance dos momentos finais de Lauren.
E então, eles encontraram. Uma câmera havia capturado Lauren caminhando pela trilha Rich pouco antes das 11 horas da manhã do dia 28 de abril. E nas imagens, ela parecia estar sozinha. Ela não parecia angustiada, não estava correndo, não olhava por cima do ombro, ela apenas caminhava como qualquer outra pessoa e aproveitava uma caminhada normal naquele dia. Ela saiu do campo da câmera e por alguns segundos, nada ocorreu. Então um homem apareceu. Ele não caminhava casualmente pela trilha, mas corria em disparada na mesma direção que Lauren tinha ido. Algum tempo depois, esse homem apareceu novamente na câmera, desta vez correndo de volta da direção para onde tinha acabado de correr. E então ele desapareceu. Para os investigadores, isso era muito suspeito. Com base no horário, na direção e nas evidências da cena, esse homem pode ter sido a última pessoa vista perto de Lauren antes de ela ser morta. Mas ainda existia um grande problema. Imagens granuladas de um homem correndo numa trilha não bastavam para resolver o caso. As imagens deram uma pista à polícia, mas ainda faltava um nome, que veio dos testes forenses. Itens próximos a Lauren foram processados e investigadores encontraram DNA masculino. Quando esse DNA foi analisado no sistema, levou a um homem de 22 anos chamado Zion Williams Teasley. Desde então, as evidências se acumularam rapidamente. A polícia usou dados de localização do celular para situar Teasley na trilha no horário do ataque. Esses dados de localização coincidiam com os momentos das imagens de vigilância. Um homem indo em direção a Lauren e depois correndo de volta. O homem nas imagens também se parecia muito com Teasley. Os investigadores mostraram as imagens a conhecidos dele que o identificaram como o homem correndo na trilha. Nesse momento, a polícia já não estava mais procurando apenas uma figura desconhecida em imagens de vigilância granuladas. Eles tinham um nome, uma correspondência de DNA, dados de celular e testemunhas que o reconheceram. E agora, eles precisavam descobrir por que Zion Teasley estava naquela trilha e o que aconteceu nos momentos após ele correr em direção a Lauren. No dia 4 de maio de 2023, 6 dias após Lauren Hake ter sido atacada na Rich 11 Trail, a polícia encontrou a casa de Zion Teasley. O local tornava o caso ainda mais perturbador, já que ele morava a 5 minutos da trilha onde Lauren foi encontrada. Naquela noite, ele já estava preso. Mas a maneira como a polícia o encontrou é um dos detalhes mais estranhos do caso. Depois de verem as imagens estáticas das filmagens da trilha, moradores locais passaram a analisá-las de perto. Uma dessas pessoas era o agente de liberdade condicional de Zion. Algo naquela imagem chamou a atenção dele, mas ele não identificou de imediato o que era. Mas então ele percebeu. Os fones de ouvido. O homem das imagens de vigilância usava fones de ouvido parecidos, e o agente de liberdade condicional lembrou que já vira Zion com aquele mesmo modelo. Isso sozinho não era prova, mas bastou para deixá-lo desconfiado. Zion já tinha antecedentes criminais. Já tínhamos todas as provas que citei, mas havia outro detalhe que tornava o momento ainda mais alarmante. Antes da prisão, Zion havia comprado uma passagem para fora do estado, para Detroit, alegando que estava indo para lá por causa de um funeral na família. Para o agente de liberdade condicional, essa história repentina de funeral não parecia certa. Ele acionou a polícia e, a partir daí, o caso avançou rapidamente. No depoimento à polícia, investigadores questionaram Zion sobre seu paradeiro e se conhecia a trilha de caminhada. Ao ver uma imagem do vídeo de vigilância, Zion inicialmente confirmou ser ele na gravação. Mas quase imediatamente, ele começou a recuar, agindo como se não tivesse certeza absoluta. Mas isso não foi o único fato preocupante para os investigadores. Zion também era conhecido por ter uma arma. E segundo o processo, essa arma era compatível com os ferimentos. Lauren havia sofrido, e a essa altura, as evidências já não apontavam mais vagamente para ele. Estava começando a cercá-lo, mas, antes de avançar nessa entrevista, é importante entender um pouco sobre Zion Teasley e o que realmente estava acontecendo antes da morte de Lauren. Zion foi criado como cristão e, segundo informações públicas, seus escritos e atividades online indicavam que ele enfrentava conflitos internos sobre sexualidade, identidade e fé. Esses conflitos apareciam em anotações no diário, pesquisas online e conversas. Em março de 2019, ele ingressou no Corpo de Fuzileiros Navais para treinamento.
E ele saiu cerca de 3 meses depois, sem completar o curso, mas não ficou muito claro por que ele saiu e se foi voluntariamente ou se foi removido. Houve também alegações de que Zion enfrentou depressão. Antes da morte de Lauren, ele já havia sido demitido de um emprego por ser hostil com funcionárias. Ele também teria supostamente furtado produtos do trabalho. Então, mesmo antes desse caso, já havia sinais de instabilidade, agressividade e comportamentos que preocupavam as pessoas ao redor dele. E então havia o seu histórico criminal. Quando Lauren foi atacada, Zion estava em liberdade condicional. Em 2020, ele foi preso por roubo, assalto à mão armada e perturbação da ordem pública. Depois, ele fez um acordo judicial e se declarou culpado por assalto à mão armada. Como parte do acordo, outras 10 acusações, inclusive algumas acusações criminais graves, foram retiradas. Ele foi então condenado a 16 meses e cumpriu pena no Centro Correcional Red Rock, no Arizona, e ele foi libertado em novembro de 22. Lauren foi morta apenas 5 meses depois. Ao ser libertado, ele foi classificado como risco médio-baixo e baixa chance de reincidência. Mas, em retrospecto, essa avaliação se tornaria um dos detalhes mais assombrosos de todo o caso. Mas até agora, não havia um motivo claro apresentado para a morte de Lauren. No interrogatório, Zion foi inconsistente, evasivo e às vezes muito perturbador, sem esclarecer nada. Em um momento, ele parecia certo de que era o homem nas imagens, mas depois voltou atrás nessa afirmação. As respostas dele ficaram ainda mais estranhas. Em um momento, ele afirmou que queria se parecer com Lauren e disse que tinha tirado fotos dela na trilha. Mas então as explicações dele começaram a ficar confusas. Ele parecia incerto se Lauren era a mulher da trilha ou alguém que ele conheceu na prisão e queria se parecer. Ninguém sabe ao certo. Estava tudo confuso. Quando a polícia perguntou por que ele achava que estava na delegacia, sua resposta foi tão perturbadora que gerou mais dúvidas do que esclarecimentos. Ele negou envolvimento com crimes sexuais, afirmando que fazia muito tempo que não fazia algo assim. Foi estranho ele oferecer essa informação espontaneamente. E os detalhes estranhos continuaram se acumulando. De acordo com o caso, Zion parecia estar usando roupas relacionadas a itens que ele havia roubado de seu antigo local de trabalho. Quando os investigadores mostraram as imagens das câmeras de segurança para seus ex-colegas de trabalho, eles reconheceram as roupas que ele estava usando. A polícia perguntou se ele planejou matar Lauren, e novamente sua resposta não foi tranquilizadora. Ele afirmou: "Definitivamente não sou quem planeja matar alguém. Se eu fosse fazer algo assim, não seria premeditado." Esse tipo de resposta não fecha realmente uma porta, só abre outra. E no final, Zion foi acusado de homicídio em primeiro grau e violação da condicional. Ele foi detido na cadeia do condado de Maricopa com fiança de $1 milhão. Agora, investigadores precisavam responder a mesma pergunta que todos faziam. Por que um homem que morava perto da trilha correria em direção a uma mulher desconhecida e deixaria a família dela com uma perda irreparável e inexplicável? No momento, os promotores pedem pena de morte, alegando que não foi causa aleatório, mas algo planejado. Zion continua detido sem direito à fiança, e sua tentativa de viagem para Detroit só aumenta as preocupações de que ele possa fugir. Com o caso de assassinato parado, o passado dele começou a cobrá-lo. Novas acusações surgiram de um suposto ataque com faca em 2020, seguido por uma denúncia separada envolvendo exploração sexual de uma pessoa menor de idade. E a cada novo caso, o julgamento de Lauren continua sendo adiado. E agora, o julgamento está marcado para janeiro de 2027 e, embora sua prisão tenha acontecido rapidamente, a justiça ainda não veio. E, para a família de Lauren Hake, cada adiamento significa esperar ainda mais por respostas, por responsabilização e por um desfecho que eles tanto merecem. Ninguém esperaria que a filha de um detetive se envolvesse em um caso de true crime. No caso de Georgia Williams, foi exatamente isso que ocorreu. Georgia não foi a primeira vítima desse criminoso, mas os investigadores garantiram que fosse a última. Georgia foi atraída para a casa de alguém com quem ela se sentia completamente à vontade, alguém em quem ela sentia que podia confiar mais do que em qualquer outra pessoa no mundo. Porém, Georgia logo percebeu que enfrentaria bem mais do que imaginava, destruindo sua confiança.
Geórgia passou por horas de terror indescritível, diferente de tudo que se possa imaginar. O que deveria ter sido uma noite tranquila entre amigos se transformou em um verdadeiro pesadelo. Georgia Williams nasceu em um dia fresco, em meados de setembro de 1995, em Shropshire, Inglaterra. Ela tinha uma irmã mais velha e ambas cresceram na casa dos pais, Lynette e Steve Williams, sendo Steve detetive. Georgia é lembrada por ser uma garota muito animada, sempre cheia de energia, alguém que conseguia fazer amizade com praticamente qualquer pessoa, o tipo de pessoa que muitos de nós aspiramos ser. Georgia não teve uma vida fácil em seus primeiros anos. Quando estava no ensino fundamental, Georgia começou a sofrer bastante bullying. Felizmente, esse bullying não durou muito tempo, e depois de alguns anos de sofrimento e dor, chegou o ensino médio, e foi aí que as coisas realmente começaram a mudar para Georgia. Quando chegou aos 16 ou 17 anos, a sorte de Georgia havia mudado completamente. E não só ela agora era considerada uma das garotas populares, como acabou sendo eleita a presidente de turma. Agora, para quem não conhece esse termo, eu incluso, basicamente é o equivalente britânico ao presidente de turma, um único aluno que os outros elegeram para ser a principal voz de todo o corpo estudantil. Georgia teve uma fase próspera no ensino médio, até que seus estudos estavam chegando ao fim. Quando ela fez 17 anos, revelou que planejava continuar seus estudos para se tornar uma paramédica da Força Aérea, uma carreira incrivelmente nobre para se ter como meta. No entanto, para tornar esses sonhos realidade, ela precisava financiar seus estudos futuros, e para isso, optou por conseguir um emprego em um posto de gasolina local. Após começar no posto de gasolina, Georgia fez amigos muito rápido. Não demorou muito para que ela estivesse de bem com todos os membros da equipe. Mas tinha um cara em quem Georgia se interessou. Ela notou que ele era muito tímido e não saía com a equipe, mas queria mudar isso. Por ter sentido exclusão na juventude, Georgia fez questão de passar um tempo com esse cara para garantir que ele se sentisse bem-vindo e aceito. Esse homem era Jamie Reynolds, que tinha cerca de 22 anos na época. Georgia garantiu que Jamie fosse convidado para todas as confraternizações e encontros dos colegas. Embora ele não fosse o tipo de pessoa que costumava ser visto em ambientes sociais ou públicos, bem, as coisas mudaram rapidamente. Desde que começou a sair com Georgia, parecia que sua personalidade havia mudado. Enquanto antes ele era reservado, desajeitado e tímido, sua confiança finalmente veio à tona. Ficava claro que estava se desenvolvendo um vínculo profundo entre os dois, mas parecia que eles não estavam realmente na mesma sintonia. Como você provavelmente já esperava, não demorou muito para que Jamie se apaixonasse perdidamente por Georgia. Mas havia um problema. Ela não sentia o mesmo em relação a isso. Jamie acabou convidando Georgia para sair algumas vezes, mas ela recusou e explicou que não estava procurando um namorado no momento. Ela estava mais focada em transformar seus sonhos profissionais em realidade. E ela explicou para ele da forma mais gentil possível que só queria ser amiga dele. Jamie ficou compreensivelmente chateado com isso, mas deixou claro que entendia completamente por que Georgia o havia recusado. Ele lidou bem com a rejeição e basicamente deixou para lá. Ou pelo menos era o que parecia. Quem já foi rejeitado sabe que não é fácil lidar com isso. Agora, é relativamente simples deixar a situação passar e seguir com a vida. Mas ser simples não significa ser fácil. Jamie entendeu bem, pois foi uma das coisas mais difíceis que já fez. Parece que Georgia era uma das únicas pessoas que realmente estava disposta a dar atenção para Jamie, e ele estava apavorado com a ideia de deixá-la escapar. Ele criou um plano para evitar que isso acontecesse. Quando Jamie completou 23 anos, ele e Georgia já eram amigos há quase um ano. Sentindo que podia confiar nela, ele conversou com Georgia várias vezes sobre como estava insatisfeito com a própria vida. Ele não aceitava que seu melhor destino fosse trabalhar em um posto de gasolina. Ele queria mais, e quem o culparia? Georgia conversou com ele sobre quais eram seus sonhos, quais poderiam ser seus hobbies e o que ele queria fazer da vida. Jamie disse que uma de suas maiores paixões era a fotografia. E foi aí que Georgia sugeriu que ele tentasse trabalhar como fotógrafo. Encontrar algumas pessoas para tirar fotos, talvez fotografar casamentos, coisas desse tipo. Jamie adorou essa ideia, tanto que pediu para Georgia ajudá-lo a montar um portfólio profissional para mostrar seu trabalho.
Além disso, ele pediu para Georgia ser sua primeira modelo e ela aproveitou para ajudar o amigo. O plano era que Georgia e mais algumas pessoas fossem até a casa de Jamie no dia 26 de maio de 2013. Eles haviam planejado uma grande sessão de fotos para aquele dia para que Jamie pudesse tirar várias fotos de diferentes pessoas e garantir que seu portfólio fosse o mais diversificado possível. O problema era que Georgia descobriria que sua família tinha marcado um grande churrasco para o mesmo dia, com os avós vindo para uma visita rápida. Georgia não queria perder esse churrasco, mas também não queria decepcionar Jamie. Ela sabia que moravam a 4 ou 5 minutos de distância, então se arrumou, fez a sessão de fotos e voltou rápido para casa para passar tempo com os avós. Ela arrumou o cabelo, vestiu jeans, jaqueta de couro e saiu. Por volta das 7h30 daquela noite, Georgia saiu para a casa de Jamie. A família dela esperava que ela voltasse em pouco tempo, talvez em 30 minutos ou 1 hora, mas quando 3 horas inteiras se passaram, eles começaram a ficar um pouco preocupados. Eles não estavam preocupados nem nada, mas não conseguiam entender o que estava demorando tanto. A mãe dela mandou mensagem para saber se estava tudo bem, e Georgia explicou que já tinham terminado as fotos há um tempo e estava conversando com amigos, perdendo a noção do tempo. Georgia explicou que provavelmente só chegaria em casa bem tarde naquela noite, avisando para não esperarem por ela. Com isso, os pais dela foram dormir. Eles não sabiam que trocavam mensagens com alguém que não era a Georgia. Na manhã seguinte, às 6h30 da manhã, a mãe da Georgia logo percebeu que ela ainda não tinha voltado para casa. Foi então que tudo ficou estranho, pois a mãe dela sabia do festival de música da Geórgia naquele dia e que ela não perderia por nada. Ela estava planejando ir há semanas. Os pais dela pensaram que ela iria direto da casa da amiga para o festival e, novamente, não deram muita importância. Geórgia nunca se metia em encrenca, então achavam que ela tinha tudo sob controle, como sempre. Mais tarde naquela noite, eles ficaram desconfiados. Veja, Geórgia ainda não tinha carteira de motorista e fazia aulas de direção antes do teste para garantir que sabia tudo. As aulas dela seriam cedo no dia seguinte, então seus pais esperavam que ela voltasse para casa mais tarde naquela noite, mas ela nunca voltou. Eles ficaram acordados até tarde naquela noite, esperando que ela chegasse a qualquer momento, mas nunca tiveram notícias dela. Ela também parou de responder mensagens e ligações. No final daquela noite, os pais dela começaram a ligar para amigos, familiares, qualquer pessoa que pudesse ter visto Geórgia, mas ninguém tinha visto. Quando Geórgia ainda não tinha voltado para casa na manhã seguinte e acabou perdendo a aula de direção, foi aí que seus pais ligaram para a polícia para registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Quando a polícia chegou mais tarde naquele dia à casa dos Williams para tomar depoimentos, fez as perguntas de praxe, como quando viram a filha pela última vez e onde ela deveria estar. Os pais disseram que, pelo que sabiam, ela tinha ido a uma sessão de fotos na casa da amiga Jamie. Era pouca informação para trabalhar, mas o primeiro passo era investigar Jamie e descobrir o que ele sabia sobre o desaparecimento dela. Porém, ao buscarem informações sobre Jamie no banco de dados, os policiais ficaram, no mínimo, chocados. Ao acessarem o perfil de Jamie no sistema, eles rapidamente descobriram que Jamie foi pego pelos policiais em 2008 por tentar tirar a vida de uma adolescente. O mais louco é que a polícia, na verdade, não o prendeu, nem o acusou de nenhum crime. Agora tenho certeza de que há mais nessa história do que foi divulgado, mas isso definitivamente me parece estranho. No fim, Jamie recebeu apenas uma advertência e foi liberado sem consequências, enquanto a garota inocente ficou traumatizada para sempre. Isso me parece insano, mas ainda acho que há mais nessa história. Certamente a polícia não foi tão negligente. Mas a verdade é que talvez eles tenham sido mesmo. Felizmente, os investigadores não quiseram tratar o caso de Geórgia com tanta leviandade. Eles agora sabiam que Jaime tinha um histórico de violência, então começaram a busca por Geórgia, acelerando ao máximo. Eles bateram na porta de Jaime, mas não obtiveram resposta. Desesperados por respostas, não perderam tempo. Eles arrombaram a porta e entraram à força. Eles revistaram cada centímetro da casa, mas não encontraram nenhum sinal de Jaime. Eles imediatamente pediram ajuda, e Jaime agora era considerado um homem procurado.
Os detetives foram ao posto onde Jaime e Georgia trabalhavam, mas nenhum colega os viu recentemente e ambos faltaram aos turnos. Isso não era uma boa notícia. Localizaram os dados da van de Jaime e avisaram todos os policiais para ficarem atentos ao veículo. Depois de procurarem por todos os cantos do mundo por qualquer sinal dele, os policiais finalmente o localizaram a mais de 320 quilômetros de distância, nada menos que na Escócia. Esse homem não só deixou a cidade, mas fugiu do país, o que foi tudo de que a polícia precisava para saber que Jaime estava aprontando algo. Mas o que era? Quando a polícia perguntou sobre Georgia, ele logo alegou não saber, e ficou nisso, insistindo que não sabia para onde ela foi após a sessão de fotos. Os investigadores não caíram nessa. Eles o detiveram e o levaram até Shropshire para um interrogatório adequado. Mas a notícia que ele revelaria, bem, não era nada que a família de Georgia quisesse ouvir. A polícia começou a desconfiar muito de Jaime. As mensagens de texto recebidas pela família de Georgia na noite do desaparecimento agora também eram questionadas, já que Jaime poderia tê-las enviado. Como ele tinha histórico de agressão e foi pego tentando fugir do país, a polícia já tinha provas para vasculhar sua casa em busca de pistas sobre Georgia. Eles não sabiam como ele estava envolvido no desaparecimento dela, mas confiavam que ele sabia mais do que revelava sobre Georgia. Durante a busca na casa, encontraram a câmera usada por ele na sessão de fotos. Por sorte para eles, o cartão SD ainda estava dentro da câmera também. O único problema era que o cartão foi totalmente apagado, sem sobrar nenhuma foto. Mesmo assim, os investigadores não desistiriam. Os detetives entregaram o cartão SD à perícia digital, que recuperou facilmente todas as fotos apagadas. Ao apagar uma foto de um cartão SD ou disco rígido, ela na verdade não é realmente excluída. Para colocar em termos bem simples, elas basicamente só são movidas para uma pasta oculta, onde ficam lá esperando até que aquele espaço seja necessário para outros arquivos. Aí, elas vão sendo apagadas gradualmente, uma por uma. É como jogar algo no lixo, mas não levar o lixo para fora. Sim, o lixo está fora do caminho, mas até ser levado ao lixão, ainda é fácil pegar as coisas de volta da lixeira. Foi assim que recuperaram essas fotos. Quando os peritos forenses recuperaram as fotos, nada os preparou para o que encontraram. Acontece que Jaime realmente fez uma sessão de fotos naquele dia, mas ele e Georgia foram os únicos presentes. Sem que Georgia soubesse, ninguém mais foi convidado. A sessão de fotos começou como de costume, com várias fotos de Georgia sorrindo e posando feliz. Mas de repente o tom das imagens mudou. Logo, Georgia já estava sem roupa. As coisas só pioraram a partir daqui, pois as próximas fotos mostravam Georgia com uma corda pendurada frouxamente em seu pescoço, com uma expressão muito preocupada e apavorada no rosto. As próximas fotos, bem, eram ainda piores. Era evidente que Georgia estava sendo mantida contra sua vontade. O que ficava ainda mais claro é que, entre duas das fotos, as coisas tomaram um rumo trágico e Georgia havia perdido a vida. Imediatamente após a vida de Georgia ter sido tirada, Jaime continuou tirando centenas de outras fotos, literalmente centenas, dela em várias poses e ângulos diferentes, e assim por diante. Eu realmente não posso entrar em todos os detalhes do que essas fotos mostravam, mas era algo diferente de tudo que você poderia imaginar. Isso foi horrendo, e isso é dizer muito pouco. A polícia seguiu vasculhando a casa de Jaime e encontrou, além das fotos de Georgia, pelo menos 16.800 imagens de atos extremamente violentos cometidos contra várias pessoas. Os detetives não acreditam que Jaime tenha tirado todas essas fotos sozinho, se é que tirou alguma, mas simplesmente possuí-las já era um crime. Também foram encontrados 72 vídeos explícitos, e novamente, cada um era mais violento do que o anterior. Considerando que Jaime ainda morava com os pais quando tudo isso veio à tona, os pais dele foram convidados a conversar com os policiais para dar a versão deles da história, na esperança de que pudessem esclarecer a situação e explicar como tudo isso aconteceu e como Jaime conseguiu ter acesso a essas fotos e vídeos. O relato dos pais dele à polícia foi chocante, pois o que encontraram no quarto de Jaime não era novidade. Na verdade, os pais dele já sabiam disso há quase uma década.
Quando tudo isso estava acontecendo, a sessão de fotos, o crime e tudo mais, os pais de Jamie estavam fora da cidade, de férias. Mas assim que receberam a ligação dos investigadores sobre a prisão de Jamie, eles voltaram para casa o mais rápido que puderam. Ao confrontar o casal sobre o achado no quarto de Jamie, a polícia os deixou boquiabertos. Veja, eles sabiam das, digamos, fantasias de Jamie. Sabiam que ele via vídeos sexuais violentos há tempos. Quando a polícia os pressionou sobre isso, os pais de Jamie admitiram que o flagraram vendo vídeos assim pela primeira vez quando ele tinha apenas 14 anos. Após a descoberta, os pais dele pediram ao provedor de internet para bloquear esses sites. Foi basicamente tudo o que disseram sobre a situação. Além disso, preciso esclarecer que isso ocorreu quando os pais dele o flagraram vendo esses vídeos. Isso não quer dizer que tenha sido a primeira vez que ele fez isso. Na verdade, pode ser que ele já assistisse a esse tipo de coisa desde o ensino fundamental. Não sabemos. Mas é aqui que as coisas ficam loucas. Quando Jaime descobriu que os pais dele tinham bloqueado o acesso a esses sites, ele mesmo ligou para a provedora de internet e pagou por uma conexão privada só para ele. Os pais dele não sabiam de nada. Todo mês ele pagava a conta sozinho, e eles nunca suspeitaram. Quando os pais dele finalmente descobriram sobre o acesso privado à internet, eles decidiram chamar a polícia e também o conselho tutelar. Pelo que eu entendi, nenhuma dessas partes fez algo de fato para resolver a situação. Eu encontrei um relato que afirmava que possuir esses vídeos nem é ilegal na Inglaterra, mas, pessoalmente, acho difícil acreditar nisso. Se esses vídeos fossem tão violentos quanto algumas fontes sugerem, então eles podem ter documentado crimes reais, o que, na verdade, já é um crime por si só, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Acho seguro supor que isso também seria crime na Inglaterra, mas posso estar errado. De qualquer forma, ninguém fez nada. Jamie não estava disposto a obedecer aos pais e, apesar das constantes reclamações deles, deixou bem claro que faria o que quisesse e que não havia nada que eles pudessem fazer para impedir. Jamie continuou crescendo cercado por esse conteúdo extremamente prejudicial e, nem preciso dizer, isso teve um efeito profundo nele nos anos seguintes, como fica evidente neste próprio caso. Ao continuar vasculhando a casa de Jamie após sua prisão, a polícia encontrou pelo menos 40 blocos de anotações com histórias e fantasias sobre o que queria fazer com Georgia e outras mulheres. Isso não era o tipo comum de fanfic que se vê na internet. Não, eram histórias muito detalhadas e explícitas sobre o que ele faria com uma mulher se tivesse chance. Essas histórias sempre terminavam igual, com as mulheres perdendo a vida. Ao analisar essas histórias, a polícia encontrou uma que chamou atenção. Tinha o título Georgia Williams in Surprise. A história detalhava explicitamente o que ocorreu com Georgia naquele dia, como um relato passo a passo do crime. Segundo um artigo, a polícia afirma que ele iniciou a história em janeiro e só a concluiu semanas antes do crime ocorrer. Quando a polícia confrontou Jaime sobre a história, ele não cedeu. Ele continuou afirmando que era inocente e não cooperou em nada com a investigação. Isso fez a polícia usar o tradicional trabalho de detetive para descobrir o que aconteceu com Georgia e onde ela estava. Eles começaram a investigar em um posto de gasolina próximo. Não se sabe se era o mesmo posto onde ambos trabalhavam ou outro diferente. Jamie foi flagrado pelas câmeras de segurança aqui, abastecendo sua van com gasolina. Acredita-se que, nesse momento, Georgia já estava escondida na traseira do veículo. Logo após abastecer, ele foi até um cinema próximo e assistiu a um filme, tudo isso enquanto Georgia ainda estava na parte de trás da van, simplesmente deixando ela lá por horas, enquanto ele se divertia dentro do cinema. A polícia não tinha certeza de para onde ele foi depois disso, mas algumas testemunhas mais tarde entraram em contato e explicaram que tinham visto exatamente aquela van passando por uma estrada de montanha no norte do país de Gales. Acontece que, enquanto dirigia pela região, a van de Jamie ficou presa na lama e algumas pessoas realmente o ajudaram a desatolar a van e colocá-la de volta na estrada. Durante todo esse tempo, provavelmente Georgia ainda estava na parte de trás. Isso levou a polícia ao bosque, onde a van ficou presa para verificar a área ao redor. No meio da vegetação densa da floresta, encontraram o corpo de Georgia jogado entre as árvores como um animal. Não é preciso dizer que pouco depois, no julgamento, Jamie foi considerado culpado. Curiosamente, ele vinha proclamando sua inocência até o dia do julgamento.
Diante do tribunal, ele mudou de tom e se declarou culpado. Ele foi a pessoa mais jovem na história da Inglaterra a receber uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Após o julgamento, veio à tona que não só a polícia falhou com a população em 2008, quando Jamie tentou tirar a vida daquela adolescente, mas várias outras instituições também falharam em tirar esse homem das ruas. Uma enfermeira de saúde mental declarou publicamente que sabia do comportamento violento de Jamie anos antes do julgamento. Ela se lembrou de uma série de desenhos que Jamie havia feito, provavelmente quando era criança, cada um deles retratando uma mulher com uma corda pendurada no pescoço. De acordo com essa enfermeira, nada foi feito a respeito disso, e a situação simplesmente foi esquecida. Ela não disse isso explicitamente, mas a forma como falou me fez pensar que talvez tenha tentado falar com os investigadores, sem sucesso. Nesse ponto, os pais de Jamie já sabiam de suas tendências violentas, pois o flagraram assistindo aos vídeos várias vezes. Os pais dele fizeram tudo o que sabiam fazer, mas fora expulsar Jamie de casa, o que você pode fazer se seu filho simplesmente se recusa a cooperar? Agora, suponho que ele poderia ter sido internado involuntariamente em algum lugar, e certamente, se seus pais soubessem o quão grave era esse comportamento, teriam considerado essa opção. Mas a verdade é que esse caso não pode ser colocado nas costas de uma só pessoa. Jamie não é o único responsável. Se ele tivesse recebido a ajuda de que precisava quando era mais novo, é provável que nada disso teria acontecido. E de forma alguma estou culpando os pais dele por isso. Pelos relatos que li, eles realmente fizeram o melhor que podiam. A enfermeira de saúde mental que o atendeu também parece ter feito o melhor para chamar atenção para essa situação, e a pobre adolescente que ele atacou também parece ter feito a parte dela. Mas as equipes de investigação de cada uma dessas instituições simplesmente falharam. Não há outra maneira de explicar isso. Que sirva de lição para pais em todo lugar. Fiquem atentos ao que seus filhos fazem na internet, ao conteúdo que assistem, jogos que jogam e com quem conversam. Casos como esse não precisam acontecer. Histórias assim não precisam ser contadas. Se algo parece um pouco estranho, provavelmente é porque é estranho. Se seu filho assiste algo que você não entende, dedique um tempo para entender isso e tome uma decisão bem informada. Se você perceber seu filho assistindo repetidamente a esse conteúdo, é seu dever fazer o necessário para mantê-lo seguro. Cancele a internet, se preciso. Pegue celular, computador, tablet, o que for, e jogue no lixo se necessário. Não me importo com o custo. Somos responsáveis pelas crianças ao nosso redor, mesmo que não sejam nossas. Devemos manter essas crianças seguras e vigiá-las até que possam tomar boas decisões sozinhas. Se notar algo estranho em seu filho, procure um profissional o quanto antes. Não há motivo para vergonha. Perceber que seu filho precisa de mais ajuda do que você pode dar não te faz um pai ou responsável fracassado. Só se torna um pai ou responsável fracassado quem se recusa a buscar ajuda e admitir que precisa de apoio, assim como seu filho. No fim, os pais de Jamie não sabiam o quanto ele estava perturbado. Eles buscaram ajuda da polícia e de especialistas em saúde mental. Mas infelizmente, isso não bastou, pois seus pedidos foram ignorados. Eu não sei quem devo considerar responsável por isso, mas sinto com cada fibra do meu ser que isso poderia ter sido evitado. Não precisava terminar desse jeito. Em janeiro de 2007, as Ilhas Shetland passaram por um crime realmente horrível. Investigadores afirmam que o renomado autor infantil Richard Horne, conhecido como Harry Horse, tirou a própria vida junto com a esposa Mandy em um suposto pacto romântico. Mas a história que os detetives compartilharam com o público, bem, não é nada do que parece. Nascido em maio de 1960, Richard passou a primeira década de sua vida crescendo em uma casa de fazenda chamada Church Farm Cottage, localizada em Brandon, Coventry, junto com seus pais, Derek e Josephine, e suas 3 irmãs. Brandon é conhecida por ser uma vila super pequena, com uma população de apenas cerca de 500 pessoas. Hoje, a vila tem casas e pubs muito antigos e, ao pensar na velha Inglaterra, esse é o tipo de lugar que imaginamos. Pequena, tranquila, pitoresca e super rústica. A família de Richard tinha outra casa em Salca, onde passavam férias pescando, nadando e passeando no barco Ormat. Em 1970, a família mudou-se para Warwickshire, onde Richard descobriu sua paixão por contar histórias.
Ele dizia às irmãs que a casa deles, chamada Christmas Hill Farm, era um dos lugares onde o Papai Noel descansava durante a entrega de presentes de Natal para crianças do mundo todo. Ele sempre inventava histórias malucas para contar e parecia fazer isso muito bem. Eram histórias bastante cativantes que quase sempre pareciam ter algum fundamento na realidade, o suficiente para torná-las críveis. Crescer no interior deu a Ricardo sensação de liberdade. Ele adorava cavalgar e curtir a natureza. Na verdade, muitos anos depois, após seu falecimento, contavam-se histórias de como seu cavalo frequentemente voltava para casa sem ele, quando Ricardo ainda não estava pronto para ir embora. Isso mostra como Ricardo gostava do ar livre. Até seu cavalo parecia dizer: "Ok, já chega." O pseudônimo pelo qual ficou famoso surgiu quando o diretor da escola, durante a chamada, pronunciou acidentalmente seu sobrenome como Horse em vez de Horn. O apelido ficou para sempre, e ele o escolheu como nome artístico, Harry Horse. Aos 13 anos, ele se apaixonou pelo cricket, esporte popular no Reino Unido. Ele jogava cricket no Wrexham College, onde Richard aprimorou suas habilidades de contador de histórias e ilustrador, ganhando prêmios por seus desenhos. Após se formar no Wrexham College, Richard conseguiu emprego em um escritório de advocacia e começou a ganhar experiência. Mas para Richard, bem, sua atenção estava mais voltada para o lado artístico de sua personalidade, como ficou evidente por uma decisão que ele tomou quando completou 19 anos. Uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. Enquanto esperava por um trem na estação ferroviária de Coventry, em uma manhã de dezembro, Richard se pegou pensando sobre a vida que tinha pela frente, já que ele estava pensando em se mudar para Edimburgo. Incapaz de tomar uma decisão, ele resolveu deixar a escolha para o cara ou coroa. Cara o levaria de volta a Londres, e coroa significava que ele se mudaria para Edimburgo. A moeda deu coroa, e logo depois ele embarcou em um trem para a Escócia. A vida na Escócia não seria fácil, e ele não tinha emprego garantido como ilustrador, nem qualquer outra vantagem. Mas ele elaborou um plano. Ele se disfarçou de universitário e assistiu aulas de desenho sem que alunos e professores soubessem. Ele basicamente se infiltrava nas aulas, aprendia o que o professor estava ensinando no dia e saía de fininho antes que alguém percebesse que ele estava lá. Ele basicamente pirateou cursos universitários. Richard criou um portfólio com seus melhores trabalhos para buscar um contrato de publicação junto a editoras locais. Infelizmente, nenhum deles mostrou interesse e as coisas não saíram como ele esperava, então precisou criar outra artimanha. Ele já havia conversado com a famosa editora Canongate e foi recusado, mas em 1981 ele entrou em contato com eles novamente, dessa vez fingindo ser seu próprio agente literário. Richard disse que seu cliente, Harry Horse, estava em Edimburgo por pouco tempo e queria se encontrar para mostrar seu trabalho. Eles concordaram. Na época, a Canongate era da fundadora Stephanie Wolfe Murray, que considerou ele o talento que buscavam. Ele conseguiu emprego como ilustrador para Magus, o Homem Pirulito, escrito por Michael Mullen. Logo depois, ele fez os esboços para o Bom Guia de Golfe da Escócia, de David Hamilton. Em 1986, uma versão atualizada de Dr. Jekyll e Sr. Hyde foi anunciada, e Richard também fez a arte desse lançamento um trabalho importante. Ele já era um artista estabelecido, mas insatisfeito com sua trajetória, decidiu tentar publicar um livro próprio. Mas Richard, ele nunca poderia imaginar o que o futuro reservava para ele. Richard escreveu seu primeiro livro, O Oco Okopogo, Minha Jornada com o Monstro do Lago Ness. Surpreendentemente, seus primeiros esforços lhe renderam um prêmio literário do Conselho de Artes da Escócia. Isso impulsionou sua carreira e logo ele produzia outros livros infantis populares, a maioria com personagens animais. Seu livro Os Últimos Ursos Polares marcou sua estreia na TV ao ser adaptado para um filme animado. Depois, outros 2 livros seus, Os Últimos Cowboys e Um Amigo para o Pequeno Urso, também foram exibidos na televisão. E a carreira de Richard agora estava a todo vapor. Ele finalmente havia conseguido se tornar um autor e ilustrador publicado, e sua vida estava se tornando exatamente o que ele sempre sonhou. Em 1989, Richard começou a explorar outros aspectos de sua criatividade e formou sua própria banda, fazendo turnês pelo país.
Durante uma turnê nas Shetlands, ele conheceu Mandy Williamson, que depois se tornou sua esposa. Eles se casaram no ano seguinte e encontraram um apartamento em Edimburgo, onde viveram com o cachorro deles, Rue, que Richard depois incluiria em várias histórias. O apartamento era pequeno, mas eles faziam funcionar, e os amigos de Richard viam Mandy como o equilíbrio para seu jeito volátil. Basicamente, ela ajudava a equilibrar a natureza selvagem de Ricardo e a acalmá-lo até certo ponto, mas Richard ainda queria mais. Veja, Richard amava muito seu cachorro Rue. Ele era um amante dos animais de verdade. Os dois podiam ser vistos juntos em todos os lugares e ele até levava Rue para reuniões de negócios. Na verdade, Rue também seria o catalisador para a próxima fase da carreira de Richard. Depois de cerca de 1 ou 2 anos de casados, Richard começou a sentir que seus livros com Rue não estavam recebendo atenção suficiente. Assim, ele e Rue foram aos escritórios do jornal escocês Scotland on Sunday para reclamar da falta de cobertura de seus livros. Ele levou várias ilustrações e, ao vê-las, o editor sugeriu que trabalhasse como cartunista político freelancer para o jornal. Apesar de ser uma mudança bem drástica para Richard, ele aceitou a oferta. Ele ficaria nesse cargo por 6 anos, desenhando caricaturas de políticos famosos e das situações em que estavam na época. Logo, tornou-se um dos maiores cartunistas políticos de sua geração. Seus desenhos apareciam em jornais renomados como The Guardian, The Independent, The Telegraph e The Times. Sua reputação como ilustrador e cartunista talentoso começou a se espalhar, e ele chegou a criar a arte de capa da revista The New Yorker em 2 ocasiões, além de desenhar uma charge satírica para o jornal The Scotsman semanalmente. Mas a vida de Richard e Mandy juntos, bem, não era tão perfeita quanto parecia por fora. Após 18 anos de casamento, tudo chegaria ao fim graças a um ato impensável cometido por Richard. Em 2004, Richard e Mandy decidiram voltar para as Ilhas Shetland, na Escócia. A decisão ocorreu após receberem a notícia de que Mandy sofria de uma forma agressiva de esclerose múltipla. A mudança de comportamento de Richard demonstra o quanto amava a esposa, ficando cada vez mais deprimido com a piora da saúde dela e logo passou a usar substâncias ilegais para lidar com a perda de mobilidade dela e com a vida do casal. Sua família revelaria mais tarde que ele achava cada vez mais difícil vê-la lutando contra a doença, e isso o levou a cair em uma depressão profunda. Em 2004, a condição de Mandy havia piorado a tal ponto que ela mal conseguia falar e precisava de cuidados constantes, o que causava grande preocupação a Richard. Ele chegou a dizer aos amigos que odiava dar banho e trocar a esposa diariamente. Agora, não está claro se ele odiava fazer isso de modo geral ou se odiava o fato de a saúde dela ter piorado, mas eu tendo a acreditar que é mais provável a segunda opção, já que Richard estava mais do que disposto a fazer o que fosse necessário por sua esposa. Embora, admitidamente, Richard odiava o fato de que os dois haviam se mudado de volta para as Ilhas Shetland para ficarem mais perto da família de Mandy, já que era uma área muito tranquila e calma e Ricardo havia se acostumado com o agito de Londres ao longo dos anos, prosperando nesse estilo de vida caótico. Aqueles com quem ele conversava sobre suas preocupações viam isso como um sinal de que Richard ainda era muito apaixonado por sua esposa e que o declínio da saúde dela estava começando a afetá-lo. Mas hoje em dia, há muitas pessoas que discordam desse sentimento. Veja, como Ricardo ainda usava substâncias ilegais nessa época, seu comportamento tornou-se mais instável e acredita-se que ele passou a se ressentir de ter que cuidar de Mandy enquanto vivia em uma área relativamente isolada. Mandy deixou de ser o centro do mundo dele e virou mais um obstáculo em seu caminho, segundo algumas pessoas ao analisarem a vida de Ricardo. Ricardo começou a ter acessos de raiva e uma assistente social relatou que ele ficou tão furioso ao discutir os direitos de Mandy aos benefícios por invalidez que socou a parede de casa, fazendo um buraco. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. A saúde mental de Ricardo só pioraria a partir daqui. Logo chegou ao ponto de ebulição e Ricardo finalmente perdeu o controle. Nos dias e semanas que antecederam o crime, Ricardo se isolou ainda mais na depressão e seu vício piorou muito. Ele acabou cortando todo o contato com a família, um ato que sempre preocupa quando alguém está lidando com depressão e tentando aceitar circunstâncias difíceis.
No entanto, ele manteve contato com alguns amigos e, em janeiro de 2007, convidou 2 deles para jantar em sua casa. Mas a noite não saiu exatamente como planejado, e Richard estava agindo de forma estranha durante toda a noite. Os 2 amigos mais tarde contariam aos investigadores que Richard, em algum momento da noite, usou um medicamento não especificado, após o qual ficou agitado e nervoso, o que causou bastante preocupação. Eles disseram que, após tomar a substância, ele ficou mais animado que o normal e andava pela casa murmurando, em certo momento dizendo: "É uma noite maravilhosa para um assassinato." Antes disso, Richard era, na maior parte do tempo, o de sempre, feliz e normal, mas agora eles mal conseguiam reconhecê-lo. O mais preocupante foi notar que Mandy parecia ter medo dele. Antes de irem embora, ela pediu que ele passasse a noite lá, pois não queria ficar sozinha com ele. Os amigos recusaram o convite, provavelmente porque não queriam se envolver nos problemas conjugais do casal, mas também porque provavelmente não queriam lidar mais com o comportamento estranho de Richard. Esse cara claramente já tinha perdido o juízo nesse ponto. Depois de recusarem a oferta de Mandy, os amigos foram embora e não pensaram muito mais sobre a situação, acreditando que tudo se resolveria em breve. Na manhã seguinte, 2 dos amigos voltaram a casa porque um deles tinha deixado uma peça de roupa lá na noite anterior. Ao entrarem pela porta da frente, se depararam com uma cena horrível. Haviam acabado de entrar em uma cena de crime. Ao entrarem na casa do casal, os amigos foram surpreendidos. Ao entrarem no hall de entrada da casa, eles se depararam com uma cena macabra. O cachorro e o gato do casal haviam perdido a vida e estava claro que o dano causado foi intencional. Os amigos, sem saber o que pensar, logo chamaram por Richard e Mandy. Percebendo que algo estava errado, correram para o quarto de Richard e Mandy e sentiram o coração apertar. O casal foi encontrado deitado lado a lado na cama, ambos falecidos. Aqui o caso se torna realmente estranho, e muitos ainda questionam por que os investigadores inventaram uma história após saberem do falecimento do casal. A família de Mandy, por morar perto, soube rápido de seu falecimento, enquanto a de Richard só foi informada dias depois. Ao receberem a notícia, os detalhes pareciam de conto de fadas. A polícia informou às famílias que Richard e Mandy tentaram tirar a vida de Mandy por overdose, pois ela sofria muito e Richard não suportava mais ver sua saúde se deteriorando. Mas, tragicamente, a tentativa falhou, e isso deixou o casal mais deprimido e desesperado do que nunca. A mídia informou que eles fizeram um pacto para acabar com o sofrimento dos dois, sendo chamado de uma verdadeira história de Romeu e Julieta. Eles foram retratados como um casal apaixonado que não conseguia enfrentar o mundo um sem o outro e que decidiram que preferiam acabar com as próprias vidas juntos do que ter que viver o resto de suas vidas sozinhos. Como esperado, as 2 famílias ficaram devastadas ao receber a notícia, mas aceitaram a versão dos detetives, pois não viam motivo para esconderem a verdade. Mas a questão é que eles acabariam descobrindo que a morte do casal estava longe de ser romântica, embora só mais de 6 meses após o incidente, a verdade finalmente fosse revelada ao público. Quem conhecia Richard e Mandy ficou horrorizado ao saber que eles cometeram suicídio após o jantar. Apesar de já ser terrível, os detalhes posteriores foram ainda mais chocantes. Acabou se revelando que não havia pacto algum. Não foi um ato realizado como um gesto romântico e não houve nenhum acordo entre marido e mulher de que isso precisava ser feito. Em vez disso, começaram a circular rumores de que Richard havia pegado uma faca na cozinha e atacado Mandy em um trágico ato de violência. Sabemos que não foi consensual, pois os investigadores acharam ferimentos de defesa nos braços e mãos dela. Logo ficou claro que ele a golpeou cerca de 30 vezes antes de forma bizarra, virar a arma contra si mesmo. Mas antes de fazer isso, a faca que ele estava usando quebrou durante o ataque, o que só mostra a ferocidade da situação. Imagine a força necessária para quebrar uma lâmina de metal. Assim, Richard voltou para a cozinha, pegou outra arma e então continuou o ataque até que a vida de Mandy chegasse ao fim. O relatório do legista afirmaria que Richard tinha 47 ferimentos auto-infligidos antes de também perder a própria vida. O médico que atendeu a cena do crime ficou tão chocado que precisou se afastar do trabalho, dizendo ter sido a pior cena de crime que já presenciou.
Ainda sob a impressão de que o casal havia perdido a vida em algum tipo de pacto romântico, a família de Richard concordou que eles deveriam ser enterrados juntos. Quando a família de Mandy descobriu o que ocorreu naquela noite, ficou indignada com a condução do caso pelas autoridades. Mais especificamente, eles ficaram indignados porque os investigadores mentiram descaradamente para eles sobre o estado da cena do crime. O pai de Mandy deixou claro que queria que todos soubessem o que ocorreu com sua filha, pois Richard foi retratado como mártir por encerrar o sofrimento da esposa e tirar a própria vida em um gesto visto como romântico. Após a revelação dos detalhes do crime, o pai de Mandy disse em coletiva: "Isso não foi um pacto, foi assassinato." Mandy havia marcado o dentista com a mãe na manhã em que foram encontradas. Não planejava tirar a própria vida. Após essas revelações, a mãe de Richard falou ao jornal Sunday Times e, surpreendentemente, criticou Mandy e a família dela, revelando que nunca gostou de Mandy desde o início. Ela diz que, no casamento do casal, a família de Mandy não providenciou as flores para a cerimônia na igreja, como combinado. Ela se ofendeu porque ela e a família não foram convidados para a segunda parte da recepção na casa de Richard e Mandy. Agora, isso pode soar como pequenas brigas entre a noiva e a família do noivo, e isso é algo comum, certo? Mas essa não é toda a história. A mãe de Richard acrescentou que Mandy era uma pessoa muito difícil de conviver, dizendo que ela era rápida em criticar Richard quando ele estava fazendo algo com o qual ela não concordava. Ela afirma que Mandy se recusava a lavar o uniforme de cricket dele, já que não gostava das esposas dos outros jogadores. Ela criticava tanto a criação dele quanto as escolas que frequentou. A mãe de Richard conta que precisava ter cuidado com Mandy, pois ela era volátil e se irritava facilmente ao discordar de algo. Mas novamente, você poderia facilmente atribuir isso ao fato de a mãe do noivo não gostar da noiva dele. Mais uma vez, isso é super comum. Vale citar que o restante da família de Richard não concordava necessariamente com as declarações da mãe dele, apenas para dar contexto. Na verdade, o restante da família de Richard também amava Mandy tanto quanto Richard. Mas ainda assim fica pior. Segundo a Sra. Horne, Richard e Mandy consumiam substâncias ilegais meses antes do incidente. Mandy fazia isso para aliviar a dor, pois sua saúde piorava. E Richard acabou aderindo para tentar lidar com a perda iminente de sua esposa. E embora a maioria de nós possa não concordar com essa decisão, é preciso admitir que é um pouco compreensível. Amigos do casal procuraram a família de Richard após a revelação do crime, expressando carinho por Mandy e dificuldade em acreditar que Richard pudesse cometer algo tão violento e inesperado. Essa tragédia devastadora pegou todos completamente de surpresa. Apesar do carinho que muitos tinham pelo casal, até 2 amigos que jantaram com eles naquela noite não imaginavam o que aconteceria. Foi um choque para todos. Muitas pessoas criticaram a forma como a polícia lidou com o caso, ressaltando que não faz sentido mentir para a família sobre o ocorrido. É compreensível que quisessem poupar a família da dor de saber como o crime ocorreu, mas esse peso cabia à família carregar. A polícia não deve decidir quem pode lamentar uma perda ou como a lamenta. Quando questionada sobre isso em entrevistas pela mídia, a polícia de Shetland defendeu a forma como conduziu o caso, afirmando que sugestões de que tentaram esconder detalhes do crime das famílias ou do público eram totalmente infundadas. Ninguém explicou por que as mortes de Richard e Mandy foram mostradas como um pacto suicida romantizado, quando claramente não era o caso. Essa declaração mostra claramente que a polícia está mentindo. Durante os preparativos para o enterro de Richard e Mandy, as irmãs de Richard, Kay e Mary Ann, expuseram suas opiniões sobre o crime e os fatos anteriores. Elas achavam que Richard se afastou da família de propósito, pois já planejava tirar a vida de Mandy e a dele há tempos. Elas sugeriram que ele agiu assim apenas para fortalecer sua determinação, já que de outra forma não teria conseguido levar seus planos adiante. Basicamente, se ele tivesse mantido contato com a família durante os meses que antecederam o crime, talvez sentisse culpa demais e não conseguisse realmente levar isso adiante. Falando com um repórter, elas também sugeriram que a mudança de volta para as Shetlands teria desempenhado um papel importante no estado mental de Richard e que isso teria aumentado seus sentimentos de desespero. Richard obviamente não queria estar lá, e isso era dolorosamente óbvio. É importante destacar que, ao fazerem essas declarações, as irmãs ainda acreditavam que o casal havia tirado a própria vida voluntariamente.
Então, embora elas soubessem que Richard havia tirado a vida de Mandy, elas não sabiam naquele momento que ele havia feito isso contra a vontade dela. Só ao viajarem para as Shetlands para o funeral, souberam dos verdadeiros acontecimentos. No fim, ninguém saberá ao certo o que Richard pensava ao decidir tirar a vida de Mandy e a própria. Este caso mostra que a vida de qualquer pessoa pode mudar irrevogavelmente a qualquer momento. Cabe a cada um decidir como lidar com essas mudanças. Em algum momento de nossas vidas, todos nós vamos receber notícias horríveis, mas isso não significa que precisamos ir tão longe quanto Richard foi para tentar consertar as coisas. Não devemos brincar de Deus. Devemos fazer o melhor com o que temos. Lendo depoimentos de quem conhecia o casal, fica claro que nunca houve dúvida do amor entre eles. Mas o que levou Richard a cometer um crime tão impensável? Bem, talvez nunca saibamos. Algumas pessoas acreditam que ele fez isso porque o sofrimento de Mandy tinha se tornado demais para ele suportar, enquanto outros acham que ele pode ter passado por algum tipo de psicose devido às substâncias que estava usando. A verdade é que simplesmente não sabemos. Antes de Nicholas Tartaglione ser associado a acusações federais, manchetes sobre prisões e até Epstein, ele era bem diferente. Era policial. Tartaglione nasceu no condado de Westchester, Nova York, um de 2 irmãos, e à primeira vista, sua vida parecia seguir um caminho bastante convencional. Ele concluiu o ensino médio em 1985 e depois ingressou na carreira policial, uma carreira que, pelo menos no papel, se baseava em ordem, disciplina e confiança pública. Mas a carreira de Nick não seria uma história exemplar de serviço público. Ela se tornaria um rastro. Após estudar na Academia de Polícia do Condado de Westchester, Nick trabalhou em diversos departamentos policiais: Mount Vernon, Yonkers, Paulding e Briarcliff Manor. Em um determinado momento, durante um curto período de 13 semanas no Departamento de Polícia de Paulding, Nick chegou a trabalhar na unidade canina. De fora, parecia que ele estava construindo um currículo. Mas olhando para trás, bem, as coisas estavam simplesmente se desfazendo aos poucos. Quando Nick chegou ao Departamento de Polícia de Briarcliff Manor, sua história já havia mudado. Ele se demitira do Departamento de Paulding em abril de 1996. Pouco depois de ingressar na polícia de Briarcliff Manor, os problemas começaram. E curiosamente, a primeira faísca não foi nenhum escândalo dramático. Foi uma multa de estacionamento, uma multa de $50. Isso pode parecer quase risível de tão pequeno, comparado a tudo o que viria depois, mas na vida de Nick, esse foi um daqueles momentos em que algo pequeno revelou algo muito maior por trás. Menos de um ano após ingressar no departamento, uma disputa hostil começou a se formar, tornando-se cada vez mais amarga, pessoal e culminando em acusações criminais. Para muitos, uma multa de estacionamento é um incômodo. Mas para Nick Tartaglione, foi o começo de um padrão muito mais sombrio. Em março de 1997, Nick estava em uma patrulha que deveria ser comum. Ele percebeu um carro com a placa vencida e aplicou uma multa de $50. E em circunstâncias normais, isso seria o fim da história. Uma multa pequena, uma abordagem rotineira, algo que a maioria das pessoas pagaria, contestaria ou simplesmente esqueceria. O dono daquele carro não era alguém que deixava as coisas passarem. O nome dele era Clay Tiffany. Em Briarcliff Manor, Clay era conhecido por ser direto, barulhento, confrontador e totalmente desinteressado em suavizar suas opiniões. Ele apresentava o programa de TV comunitária Dirge for the Charlatans, usando-o para criticar autoridades locais, policiais e outros que considerava merecedores de exposição. Clay não era refinado, cuidadoso, nem escolhia as palavras com delicadeza. E depois do encontro com Nick, Clay levou a briga direto para a televisão. Após ser preso por Nick, Clay foi ao seu programa e afirmou que foi maltratado por um policial. Mas ele não parou por aí. Ele acusou Nick de fazer comentários ofensivos, fazer ameaças e até avisá-lo de que supostamente tinha conexões com a máfia italiana que poderia usar para machucar Clay seriamente. Independentemente de acreditarem em Clay, a situação já não era mais sobre uma multa de estacionamento. Tinha se tornado algo pessoal. E durante o ano seguinte, a tensão entre Clay e Nick só ficou mais volátil. Em maio de 1998, Clay estava na delegacia preenchendo uma queixa quando essa rivalidade tomou um rumo ainda mais perturbador.
Segundo Clay, ele estava no carro quando Nick apareceu, o obrigou a sair, jogou-o no ombro e o levou para a delegacia. Isso já não era mais uma discussão. Era um policial e um crítico local presos em uma batalha que ficava mais agressiva sempre que se cruzavam. No fim daquele ano, Clay também acusou Nick de agressão e perseguição. Ainda assim, a situação continuava piorando. Em maio de 1999, Nick prendeu Clay novamente, desta vez por Clay supostamente gritar com um transeunte ao entrar no estacionamento de um prédio municipal. Ele foi acusado de conduta desordeira e resistência à prisão. Clay foi condenado por uma dessas acusações, mas a condenação foi depois anulada. Mas mesmo isso não foi o fim. No mesmo ano, Clay foi acusado de perseguir Nick. Nick disse que Clay o seguia e ameaçava seu pai por telefone. No entanto, dependendo de quem fosse perguntado, ambos se diziam vítimas um do outro. Mas então chegou julho. Clay foi ao Parque Scarborough após um mergulho de rotina no rio Hudson. Mais uma vez, ele cruzou o caminho de Nick. E mais uma vez, o confronto acabou em agressão física. Desta vez, Nick o prendeu por agredir um policial, resistir à prisão e invadir propriedade. Mas quando a poeira baixou, os ferimentos não pareciam iguais. Clay ficou tão machucado que precisou ser hospitalizado. Nick, por outro lado, saiu apenas com uma mão fraturada. Nick foi além e processou Clay por $12 milhões, acusando-o de prejudicar sua reputação. Agora, a multa de estacionamento de $50 parecia quase inacreditável. O que começou com um selo de inspeção vencido resultou em prisões, acusações, denúncias de perseguição violenta, processos, hospitalizações e uma rivalidade tão intensa que autoridades externas precisaram intervir. O FBI e o promotor do condado começaram a investigar Nick por possível brutalidade. Apesar da denúncia de Clay e dos ferimentos visíveis, os investigadores não encontraram provas suficientes para uma condenação. Para Clay, isso parecia impossível, pois a prova estava visível em seu corpo. Ainda assim, a carreira de Nick começava a ruir. Em agosto de 1999, ele foi suspenso da força policial e acusado de perjúrio em primeiro grau. Quando ele foi suspenso, as acusações contra Clay foram retiradas automaticamente. Mas 3 meses depois, Nick foi absolvido das acusações de perjúrio. Então, mais uma vez, Nick simplesmente saiu impune, pelo menos por enquanto. Mas Clay Tiffany não tinha terminado de lutar. No ano 2000, depois de anos de prisões, ameaças, ferimentos, acusações, tudo isso, Clay entrou com seu próprio processo contra Nick. E dessa vez, o caso não simplesmente desapareceu. 3 anos depois, Clay saiu vitorioso. Nick fez um acordo com ele por $2 milhões. Para Clay, esse acordo finalmente encerrou um dos capítulos mais difíceis e exaustivos da sua vida. A multa de estacionamento de $50 se transformou em anos de caos, mas no final ele sobreviveu a tudo isso. Agora, para Nick, porém, a história estava longe de acabar, porque não muito tempo depois disso, ele se envolveu em um acidente que levou à sua aposentadoria do departamento de polícia. Ele recebeu pensão por invalidez, deixou a polícia e passou a viver de forma totalmente diferente. No início, parecia uma tentativa estranha de reinvenção, mas Nick virou tosador de cães e depois abriu um abrigo para animais. Em 2015, ele comprou um terreno em Otisville, no condado de Orange, para abrigar animais resgatados, principalmente cães e cavalos. À primeira vista, parecia que o ex-policial trocara o conflito por um lugar tranquilo, animais e um novo começo. Mas essa versão de Nick Tartaglione não era toda a verdade. Segundo o que os investigadores descobririam depois, ao deixar o trabalho policial, Nick não simplesmente sumiu depois de se aposentar. Ele se envolveu em algo mais sombrio. Agora, as acusações não eram sobre multa de estacionamento, apresentador de TV local ou briga com um homem. Elas eram sobre drogas e, por fim, assassinato. Em 2013, Nick Tartaglione já havia deixado o trabalho policial para trás, mas não havia deixado o perigo para trás. Ele morava no condado de Orange e, segundo investigadores, vendia substâncias ilegais para halterofilistas e fisiculturistas. Parecia uma operação pequena, mas logo seu círculo cresceu, incluindo Joseph Biggs e Gerard Benderoff, que se tornariam centrais nos próximos acontecimentos. Então, em 2015, Nick contratou um homem chamado Marcus Cruz para cuidar de sua fazenda, aquela mesma terra que ele usava para abrigar os animais resgatados.
Por meio de Marcus, Nick conheceu Martin Luna, funcionário de uma construtora de Jason Sullivan. Martin morava na Flórida na época, mas sua conexão com Jason o levou ao mundo de Nick. A partir daí, segundo os investigadores, a operação mudou. Nick passou a ser o financiador de uma estrutura de tráfico de drogas. Martin deveria transportar drogas dos cartéis mexicanos até o Texas, e a casa de Jason teria sido usada para armazená-las. Depois disso, o produto seria transportado e vendido pela pequena rede deles. Por um tempo, o esquema parecia funcionar. Mas no final de 2015, tudo começou a desmoronar. Segundo o processo, Martin deveria usar o dinheiro de Nick para comprar as drogas, mas o fornecedor supostamente sumiu com $200 mil. Os $200 mil de Nick. Martin não tinha as drogas para mostrar. Ele não tinha o dinheiro. Nos meses seguintes, ele evitou Nick. Mas Nick não era o tipo de homem que aceitava ser ignorado em silêncio. Ele acreditava que Martin lhe devia e queria o dinheiro de volta de um jeito ou de outro. Nick supostamente elaborou um plano. Ele pediu que Jason Sullivan, Joseph Biggs e Gerard Benderoth ajudassem a atrair Martin ao bar do irmão em Chester, Nova York. O bar se chamava Liquid Lounge. A ideia era levar Martin até lá, encurralá-lo e forçá-lo a devolver aquele dinheiro. Em 10 de abril de 2015, o plano foi executado. Jason, chefe de Martin na construção em Nova York, pediu que ele cuidasse de orçamentos em condado de Orange, e Martin passou o dia nisso. Jason pediu para ele encontrá-lo no Liquid Lounge. Mas Martin não chegou sozinho. No dia 11 de abril, ele foi visto pela última vez na região de Chester com outros 3 homens, seus sobrinhos, Miguel, de 25 anos, Urbano, de 35 anos, e Hector, de 45 anos. Os 4 viajavam em um Chevrolet Equinox e o último contato do grupo foi por volta das 17 horas, quando Miguel falou com um parente. Após isso, os 4 homens sumiram. De acordo com os promotores, Martin, Miguel, Urbano e Hector chegaram ao Liquid Lounge pouco depois das 17 horas. E quando entraram, foram recebidos por Jason, Joseph e Gerard. Esse encontro não foi casual. Foi uma emboscada. Joseph e Gerard contiveram os 4 homens, e todos esperaram Nick chegar. Ao chegar, exigiu o dinheiro que achava que Martin devia. Mas Martin obviamente não tinha o dinheiro, ele também não tinha as drogas, e não tinha uma solução. E naquela sala, cercado pelos homens que ajudaram a atraí-lo até lá, ele não tinha para onde ir. Segundo os promotores, Martin foi morto no Liquid Lounge, enquanto os outros apenas assistiam. Mas de alguma forma, isso ainda não foi o fim. O corpo de Martin foi colocado na caminhonete de Nick, e Miguel, Urbano e Hector foram levados para a fazenda de Nick, no condado de Orange, onde ele ajudava animais resgatados. Aquele terreno que parecia um lugar de cuidado e recomeço, mas naquela noite se transformou em algo totalmente diferente. Assim que chegaram, Nick, Joseph e Gerard se armaram. E ali, os promotores afirmam que os 3 homens restantes perderam a vida. Depois, os corpos das 4 vítimas foram enterrados em um grande buraco na propriedade. Segundo o caso, tudo aconteceu por dinheiro, dívida, uma armadilha e 4 homens que nunca voltaram para casa. 4 dias depois, os 4 homens foram dados como desaparecidos. Os investigadores logo acharam o Chevrolet Equinox de Urbano abandonado perto do Liquid Lounge. Eles obtiveram as imagens das câmeras do bar que começaram a revelar a história. Mostrava os homens sumidos entrando no bar com o grupo de Nick. Mostrava Nick dando ré no caminhão próximo à entrada, enquanto homens carregavam algo incomumente grande e pesado para a traseira. Registros de celular colocaram os homens na mesma área, delimitando ainda mais a linha do tempo. Mas o verdadeiro avanço veio quando a polícia focou em Marcus Cruz, o homem que havia apresentado Martin a Nick. Marcus levou os investigadores ao local do enterro na propriedade de Nick. Em 19 de dezembro de 2016, Nick Tartaglione foi preso. Ele foi acusado de homicídio quádruplo, sequestro, participação em conspiração de narcóticos e tráfico de drogas. Em 2017, Joseph e Jason também foram presos. Gerard faleceu posteriormente, tirando a própria vida antes mesmo de ser detido. Esse caso se arrastou por anos. Jason Sullivan acabou sendo condenado a 10 anos e Joseph a 16. E depois de uma longa série de atrasos, Nick foi considerado culpado de todas as acusações e condenado a 4 penas de prisão perpétua consecutivas. No final, Nick já não parecia mais um ex-policial que simplesmente havia se perdido.
Ele parecia um homem que carregava a violência consigo para onde fosse, desde o distintivo até o tráfico de drogas, até um pedaço tranquilo de terra onde 4 homens nunca deveriam ser encontrados. Mas se você pode imaginar, a história de Nick Tartaglione ainda não tinha acabado, porque enquanto ele estava trancado atrás das grades da prisão, ele se aproximou de alguém que quase todos nós já ouvimos falar. Um criminosozinho qualquer chamado Jeffrey Epstein. Então Nick estava preso no Centro Correcional Metropolitano, onde ele dividiu uma cela com ninguém menos que o notório Jeffrey Epstein, na Unidade Especial de Detenção da Prisão, em julho de 2019. Quando você acha que as coisas malucas acabaram, um novo detalhe te surpreende. Segundo os advogados de Nick, eles tinham relação cordial, mas uma entrevista interna da prisão mostrou que Nick disse que Jeffrey o deixava desconfortável. Apenas alguns dias após sua prisão, Jeffrey foi hospitalizado com ferimentos graves no pescoço e naquela época ele dividia a cela com Nick. Nick negou envolvimento no incidente e afirmou que os ferimentos foram auto-infligidos. Segundo Nick, ele dormia no chão da cela, com fones de ouvido e um lençol na cabeça, quando sentiu algo tocar seu pé. E quando tirou os fones de ouvido e o lençol, viu Jeffrey sentado no chão com os olhos abertos. Nick chamou seu nome várias vezes, mas não obteve resposta. E então, ele chamou os guardas. Quando Jeffrey foi atendido, encontraram marcas em seu pescoço e ele estava deitado em posição fetal. Curiosamente, um dos guardas que tirou Jeffrey da cela naquela noite afirmou que ele acusou Nick de agressão. E outra fonte não identificada afirmou que Jeffrey tinha medo de Nick, enquanto outra fonte disse que Jeffrey contou aos seus advogados que Nick havia tentado machucá-lo. Curiosamente, Jeffrey disse em entrevista interna que não se sentia ameaçado pelo colega de cela. Então, não está claro quem está mentindo e quem está dizendo a verdade. Uma investigação foi realizada na prisão, e no final, Nick foi inocentado de todas as suspeitas. Após o incidente, Jeffrey foi transferido para uma cela de observação e supostamente colocado sob vigilância rigorosa. Mas então, ele seria encontrado sem reação nessa cela em 10 de agosto de 2019. Dessa vez, ele estava totalmente sozinho. Sua morte permanece um mistério e um tema de debate até hoje, gerando várias teorias da conspiração sobre seus crimes e a chance de ter sido atacado naquela noite. Após a morte de Jeffrey, Nick disse que guardas da prisão o ameaçaram para não falar sobre seu ex-companheiro de cela. Nick mencionou má administração, maus tratos e falta de fiscalização adequada na unidade, o que é parcialmente verdade, já que em agosto daquele ano, um juiz considerou as condições inaceitáveis e apontou necessidade de grandes melhorias. Embora inocentado das suspeitas dos incidentes de 23 de julho e 10 de agosto, Nick ainda está no centro de várias teorias da conspiração sobre Jeffrey Epstein e sua morte misteriosa. Ele sempre negou o envolvimento na morte e afirmou que só poderia ter sido causada pela própria vítima. Os advogados dele também haviam feito um pedido para verificar as imagens das câmeras de segurança daquela noite, mas disseram a eles que as imagens foram convenientemente apagadas devido a um erro de digitação nos dados. Estranho. O FBI, porém, afirmou depois que possuía todas as gravações daquela noite. Até nas gravações deles faltam misteriosamente alguns momentos-chave. Momentos que poderiam ajudar a resolver esse caso de uma vez por todas. Momentos que o próprio FBI disse ter, mas convenientemente se recusou a divulgar ou afirma que nunca existiram. É toda uma história. No fim, a morte de Jeffrey foi declarada auto-infligida. Nick segue preso pelos 4 assassinatos que cometeu. Mas muitos se perguntam se esse número talvez seja 5.